né, nas igrejas, por muitas pessoas até que não frequentam a igreja, mas conhecem a história de Naamã, né? Naamã foi um homem que viveu na Síria há aproximadamente uns 600 anos antes de Cristo. E nessa época ele assumiu um cargo muito grande no exército daquele país. Naamã era um homem que ele tinha uma responsabilidade enorme sobre a defesa do seu país contra os ataques do inimigo. Muitos tentavam contra a Síria, mas a Síria sempre ela prevalecia, sempre a Síria estava ganhando. Então, na época, a Síria estava dominando todos os impérios ao seu redor. A Síria então se tornou uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação que estava se destacando no auge da guerra, né, do militarismo. E o responsável de tudo isso era Naamã, porque Naamã era o chefe do exército, foi aquele que foi escolhido para ficar direcionando as guerras, formando os batalhões, sabia com que armas iam lutar, colocava cada pessoa nos seus lugares para lutar. Então Naamã era um cara muito conhecido, porque quando havia as guerras e haviam também as vitórias, quando Naamã chegava no país, na Síria, havia ali uma grande festa, as pessoas recebiam Naamã, né, com festa, com abraços, e faziam ali toda uma liturgia, né, de vitória. Igual a gente vê alguns vídeos da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que na época quando terminava a guerra e tal, quando tinha vitória, o povo festejava o país todo com bandeiras brancas e tal, tinha toda aquela liturgia. Então era diferente na época, as pessoas vêm acompanhando esse ritual, essa liturgia, até o dia de hoje. Pois bem, esse homem então tinha uma vida totalmente, né, altíssima, era uma pessoa de autoridade e de uma posição, né, intelectual e poderosa. Só que tinha um problema. O trecho que nós acabamos de ler fala que Naamã ele era leproso, né? A Bíblia diz, porém leproso. Então Naamã, ele tinha um problema, ele se vestia, ele ia para a guerra, né? Ele tinha suas armaduras, ele tinha suas armas, mas quando ele chegava na sua casa, ele entrava no seu quarto, ele entrava ali, uma particularidade dele, ele tirava suas armaduras, ele tirava aquilo que ele usava para a guerra, e então aparecia o seu corpo nu, né? Aquele corpo com lepra, aquele corpo com fedor, com mau cheiro, começava a aparecer. Então eu imagino que Naamã olhava para ele mesmo assim e pensava, nossa, essa coisa só piora, né? Esse negócio está ficando feio no meu corpo, eu não sei como fazer. Aí no seu íntimo, no seu quarto, na hora do seu banho, imagino também eu que Naamã, ele tinha um desespero. Ele caía em si na real daquilo que ele realmente estava passando. Era totalmente diferente de quando ele estava na guerra, de quando ele estava com sua armadura, de quando ele estava na batalha. Não, quando ele chegava ali, ele era uma outra pessoa. Ele via algo que na verdade as pessoas não viam nele lá fora. Ele via algo que na verdade as pessoas que lutavam com ele, as pessoas que prestigiavam ele quando ele chegava, não viam nele aquilo que realmente ele via. E sentia uma decepção com ele mesmo. Ele sentia uma dificuldade que ele não podia resolver. E tinha algo ali que estava atrapalhando ele, que ele sabia que uma hora ele não ia conseguir mais ir para a guerra. Que uma hora ele não conseguiria mais, né, ser aquele homem chamado de Naamã e aplaudido por todos. Porque a lepra era uma doença que ela era fatal. Era uma doença que ela ia se decompondo o corpo ia largando os pedaços, saindo com aquele pus, ia ficando podre. Então, eu acredito que Naamã, ele ficava muito triste, irmão. Ele ficava muito triste. Não é diferente hoje, nas nossas vidas, no cotidiano, quando a gente sai para trabalhar, quando a gente vai para a rua, no dia a dia, pega o ônibus e tal, chega ali no serviço, trabalha, soa e tal, mas quando a gente entra na nossa casa, no nosso quarto, toda vez a gente se lembra de algo, tem algo ali que fica fixo na nossa cabeça, na nossa mente. Nossa, mas eu tenho que resolver isso, eu não posso ficar, não posso continuar desse jeito. Tem uma coisa ali que fica na nossa cabeça, que fica ali na nossa consciência, que a gente precisa resolver, e é só nós e Deus que sabe aquele problema. Nós temos dificuldade muitas das vezes que são ocultas, que nós não queremos revelar, porque são coisas que é ruim, as pessoas elas querem saber, nós temos vergonhas que as pessoas sabem. Glória a Deus. Naamã, então, ele se viu ali numa situação difícil, totalmente difícil, ele foi enquadrado por aquela situação, por aquela doença. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia também fala que nessa época, quando a Síria se voltou contra a nação de Israel,
Eles invadiram Israel, e quando eles invadiram Israel, eles entraram em uma família de Israel na casa, espancaram e levaram uma menina cativa para a Síria. E essa menina, ela era uma boa menina, de boa postura, ela era uma menina nova, então eles pegaram essa menina e colocaram para trabalhar como serva na casa de Naamã, servindo a mulher de Naamã. E essa menina, passando ali tempos, ela viu aquela vida que Naamã levava. Ela observou então que Naamã tinha aquele problema. Ela pensou consigo mesmo: nossa, ele tem esse problema, eu vou ter que fazer alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa, quando tem Deus, essa menina, ela nasceu em Israel, essa menina, ela aprendeu de Deus, essa menina aprendeu com a família dela a adorar a Deus, ela aprendeu que tinha um Deus que resolvia as coisas impossíveis, ela aprendeu que tinha um Deus que curava, ela aprendeu que tinha um Deus que fazia milagres, porque ali em Israel, o ensinamento da palavra, os ensinamentos, as histórias do que aconteceu em Israel, sobre a abertura do Mar Vermelho, sobre tirar a água da rocha, sobre Deus fazer milagres, mandar maná do céu, ali em Israel o povo era alimentado com essas mensagens, o povo era alimentado com esse tipo de palavra e de coisas que tinham acontecido na história. Essa menina, então, por esse impulso do evangelho, da palavra, ela foi e chegou na sua senhora e falou: olha, oxalá, quem dera que o meu Senhor conhecesse um profeta que tem em Israel, porque se ele conhecesse, eu tenho certeza que ele o curaria dessa lepra. Essa palavra foi uma pequena palavra, uma simples, a gente pode imaginar, mas essa palavra fez toda a diferença. Porque quando essa menina falou isso, a mulher pensou: não, poxa, eu vivo tanto tempo com o meu marido, eu tenho muito tempo com esse meu marido, mas já vem sofrendo assim, nós não temos mais aquela relação que a gente tinha antes. Eu não posso mais chegar e abraçar meu marido porque eu não aguento mais o cheiro. Não temos mais aquela harmonia dentro de casa por causa que ele tem esse problema. Muitas das vezes Naamã devia ser estressado, porque muitas das vezes a doença ela traz estresse para a cabeça da gente. A doença ela traz uma certa deficiência psicológica também, porque a pessoa fica muito magoada com aquela situação. Eu posso imaginar então a situação daquela família toda em geral por causa apenas de Naamã. Então a mulher pegou e chegou até Naamã e falou: olha, aquela menina lá que tu trouxe lá de Israel, ela falou assim, e disse que tem um homem lá que cura, ele vai poder te curar. E Naamã não tinha outra alternativa. Como nós estamos em situações parecidas, nós não temos alternativas. Tem situações na nossa vida que nós não temos a quem recorrer quando existe qualquer coisa que aparece na nossa frente, nós recorremos. Tem muitas pessoas que procuram macumbeiro, tem muitas pessoas que procuram banda, tem muitas pessoas que procuram casas espíritas, mas tem aqueles que chegam a palavra de Deus, e quando a palavra chega, ela se rende aos pés do Senhor. A pessoa procura verdadeiramente a Deus, procura ver que realmente Deus pode salvar, que realmente Deus pode curar. O que aconteceu com Naamã? Naamã disse assim: onde é esse homem? Procurou identificar onde era que o homem existia, onde era que ele vivia em Israel. Então vamos lá, ele chegou com o rei da Síria, falou: olha, rei, está acontecendo assim, uma menina se trouxe de lá e tal, ela falou que tem um cara lá que cura, e que ele já curou vários lá, então ela disse que ele vai fazer alguma coisa comigo. Aí o rei preparou uma carta urgentemente, porque o rei gostava muito de Naamã, como nós lemos no texto, né? Ele era um cara muito respeitado. Acredito eu que automaticamente o rei fez uma carta lá e mandou para Israel. Preste bem atenção. Israel já tinha tido uma batalha com a Síria. E quando a carruagem da Síria vai chegando em Israel, Israel todo se prepara, pensando que lá vem de novo os caras, acabaram de levar daqui muitos presos, então destruíram muita coisa aqui, eles estão vindo, se prepara aí. O rei da Síria temeu, ficou com medo. Ele disse: pronto, agora nós estamos acabados de ver, vamos acabar com tudo agora. Já começaram. Só que muitas das vezes aquilo que a gente imagina que está se acabando tudo, muitas das vezes Deus reveste a situação. Deus reveste totalmente por causa de uma pequena palavra. A pregação do Evangelho. Então quando o rei chega ali e tal, o que é que vocês querem novamente? Querem terminar com tudo? O rei de Israel fala, né? Aí não, nós viemos em paz, nós viemos atrás desse homem aqui assim, que é o profeta e tal. E conversaram ali. Aí o rei da Síria disse: eu quero esse homem aqui porque eu quero ficar curado e tal. Ele falou: não, e tal. Aí a menina falou que esse homem tem aqui, é o profeta, ele pode me curar. Aí ficou ali aquela situação assim. O rei, tanto com medo que ele estava, o rei de Israel, ele não conseguiu desenrolar a situação, irmãos. Ele ficou ali meio agoniado, pensando que aquilo ali era articulação do inimigo. E
ele começou a se espalhar a notícia no rei de Israel. Olha, o rei da Síria mandou ali uma outra carruagem ali e tal, e eles estão ameaçando, só que eles dizem que querem o homem assim que tem lá. E caiu essa palavra, essa mensagem no ouvido do profeta. O profeta estava lá na casa dele, em comunhão com Deus. Estava ali, sabe, lendo a Bíblia, orando, se consagrando para Deus, como todo profeta faz. E quando essa mensagem chega no ouvido dele, ele soube que o cara estava leproso. Ele falou: olha, manda ele vir até a mim, porque é para saber que aqui Israel tem profeta. E aqui Israel tem homem de Deus. Aqui Israel tem homens que adquiriram de Deus uma responsabilidade de curar, uma responsabilidade de salvar, uma responsabilidade de resolver as coisas que o próprio homem não pode resolver. E quando essa responsabilidade chegou no profeta, ele viu que realmente aquilo dali era ele que tinha que resolver, que ninguém mais poderia resolver. Lá vai a carruagem, no rumo da casa do profeta Eliseu. Tá, vamos pra lá aí. Chegou lá na frente, aí o Naamã desceu do carro e disse: agora eu vou ficar curado. Agora, tenho certeza que esse cara aí, tanto que já me falaram dele aí, chegou lá, desceu da carruagem lá e falou na frente lá: ô seu profeta, chamou lá umas quantas vezes lá e nada do profeta aparecer. O profeta estava escutando, com certeza, mas ele estava em comunhão com Deus. Quando a gente está em comunhão com Deus, as coisas que parecem normais para o homem, né, para Deus ela é totalmente diferente. Para Deus tem todo o mistério. E o profeta ficou lá dentro. Ele falou assim mesmo, o profeta tinha um servo, né? Falou: olha para o servo dele, falou: olha, vai lá, fala o seguinte, fala para ele lá no Rio Jordão, o riozinho que tem bem aqui assim, para ele dar uns 7 mergulhos lá, pronto, já ficar sarado da lepra dele. Simplesmente. Aí o servo foi lá e falou: olha, meu mestre falou que era o senhor ir ali, o riozinho que tem bem aqui assim, um rio bonitinho ali, mas o rio era só lama, não era só barro. É até pior porque era bem rasinho mesmo ainda assim. E é pro senhor ir lá e mergulhar lá naquele rio lá que você vai ficar sarado. Pra quê? E o cara que era acostumado com as coisas mais valorosas ali do seu reino, o cara que era acostumado a tomar banho em águas cristalinas ali na Síria, aqueles rios bonitos da Síria, aqueles rios. Quando ele ouve uma palavra dessa, aquilo ali vai totalmente de encontro com suas opiniões. Aquilo ali vai totalmente de encontro com aquilo que ele vivia. Ele falou: eu tomar um banho naquele rio ali, que eu sei que rio é esse. Ali não é rio não, aquilo ali é um córrego. Aquilo dali não é uma lama, é uma enxurrada, é água da chuva que passa ali. Eu não vou tomar banho nesse rio lá não. Ele se sujeitou. E aconteceu que ele falou: olha, foi o que ele mandou falar para você ir lá e tomar o banho lá, entendeu? Você ir lá tomar o banho lá, porque você vai ficar curado da sua lepra. Irmãos, quantas vezes a gente ouve uma palavra de Deus, que a palavra diz determinadas coisas pra gente, que a gente sente que a palavra é para nós, e que é para um determinado resultado na nossa vida, e às vezes a gente acha que a gente não deve se colocar naquela situação, porque não, eu não nasci para isso. Isso daqui não é para mim. Essa vida aí de colocar uma bíbliazinha debaixo do braço, essa vidazinha aí de estar indo para a igreja, não, isso não é para mim. Eu acho que o meu dom é outro. Deus quer me usar de uma outra forma. Deus tem outra coisa para mim. Eu acho que não vai chegar o momento ainda. Deus. Quantas vezes a gente se depara com o Evangelho diante de nós, como hoje aqui. Hoje nós estamos aqui juntos, reunidos, por causa do Evangelho. Hoje nós estamos aqui por causa que um dia alguém pregou para mim, alguém pregou para o Paulo, alguém pregou para os irmãos que estão aqui, né? E hoje nós estamos pregando aqui para outras pessoas. A palavra de Deus, a palavra que liberta, essa palavra que pode mudar toda uma história de uma nação, o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que veio para trazer a paz, que veio para trazer a vida, trazer o refrigério, o descanso, aquele que veio para curar as enfermidades, aquele que veio para curar o aleijado, aquele que veio para sarar todas as costas espirituais que as pessoas carregam, né, com relação ao seu passado, com relação àquilo que viveram lá no passado, com as decepções.
Jesus Cristo, aquele que te convidou para estar aqui, Ele pode sarar, Ele pode curar, Ele pode trazer para ti uma nova vida, uma nova maneira de viver. Aleluia! Talvez quando você chega na sua casa, que você entra ali, talvez você sente alguma falta, alguma necessidade, tem um vazio dentro de você. Tem um vazio, porque Deus criou cada um de nós como local para nós contermos Ele, para nós contermos o Espírito dEle. Enquanto esse vazio não for preenchido, enquanto esse espaço não for preenchido pelo Espírito Santo do Senhor, nós vamos sentir um vazio, nós vamos sentir falta. É normal você não ter Deus frequente na sua vida, você sentir falta, você sentir a solidão. Tem muitas pessoas que preferem procurar preencher isso com as drogas, que preferem com as festas, que preferem no cigarro de maconha, que preferem ir nas coisas do mundo, indo para uma festa, para um cinema, uma roda de amigos e tal, e isso não vai resolver. Eu digo isso com maturidade porque eu tentei, não só eu aqui, mas acho que muitos aqui já tentaram dessa forma e não conseguiram. É coisa que só Deus pode resolver. É coisa que realmente a palavra de Deus, ela vem trazer o resultado para nós, de que nós possamos viver satisfeitos, viver completos, na verdade. A palavra de Deus, ela nos preenche. A palavra de Deus, ela nos completa. Então, quando Deus nos diz agora, vai lá e mergulha. Mergulha que você vai ser sarado. Irmãos, nós temos que mergulhar. Nós temos que mergulhar. Mergulhar onde? Mergulhar nas coisas de Deus. Porque muitas pessoas pensam que a gente sai das nossas casas no dia de culto, vai para a igreja. As pessoas pensam que são crentes fanáticos, esse pessoal aí vive todo dia esse negócio aí, entendeu? Eles pensam que isso daí é coisa de religião apenas. Eles pensam que isso daí é coisa do cristianismo, que está aí crescendo. Aí vem, tá vendo como é que está o Edir Macedo? Aí vem, tá vendo como é que está ali o bispo fulano de tal, a igreja mundial, entendeu? Mas só que elas não entendem que é aquilo que Deus está fazendo por trás de tudo isso. Deus escolheu um povo. Está de certo que tem muitos aí fora que estão, se contradizendo com a palavra de Deus, fazendo coisas erradas, mas a gente não vai se basear por essas pessoas, irmão. A gente quer saber de Deus, a gente quer saber do Espírito Santo de Deus, a gente quer saber dele na nossa família, cuidando da nossa família, tratando os nossos erros, tratando os nossos problemas. Eu não vou olhar para o pecado, eu não vou olhar, não, eu quero olhar para a minha situação que eu quero resolver diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A gente observa então que Naamã, ele já estava voltando. Aí o servo de Eliseu foi lá e falou: moço, só que ele te pediu, só você dar 7 mergulhos ali, você está com lepra, você está desse jeito aí, que custa você dar 7 mergulhos lá, ué. Você não vai morrer se você der 7 mergulhos naquele riozinho lá. Faz uma tentativa, né? Vai lá, ver se dá certo lá, ué. Aí, você está pensando que isso é verdade mesmo? Não custa nada, e vai que dá certo. Ele pegou e foi lá, meio verdinho, voltou, ficou assim, o primeiro, foi lá, deu o segundo, então, foi dando os mergulhos, via que estava acontecendo, ele pensava, acho que se dava um mergulho ia sair um pouquinho, né? Dava outro mergulho ia sair um pouquinho, mas não, ele estava tudinho lá ainda, até o 6º mergulho. Eu posso imaginar que já está ficando assim meio desacreditado, né? Mas quando ele deu o 7º mergulho, a palavra de Deus fala que ele veio com a pele dele como uma pele de criança renovada. Porque na verdade nós não podemos desistir. Nós temos que ser perseverantes. Aquilo que Deus nos mandou, aquilo que Deus nos pediu para fazer, nós temos que ser perseverantes em fazer. Às vezes não dá certo na primeira, não dá certo na segunda, nós vamos tentando, porque a palavra de Deus é fiel. Se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele falou que vai, porque vai. Não adianta não, porque quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Então eu quero dizer nessa noite que nós temos que mergulhar. Nós temos que nos sujeitar à palavra de Deus. Aquilo que todos nós um dia recebemos uma palavra. Talvez hoje aqui você esteja recebendo mais uma palavra de Deus, de tantos que você já ouviu. Talvez hoje aqui seja um dia em que Deus esteja reforçando aquilo que já tenha falado para você tantas vezes. Quero te dizer que Deus ele pretende mudar realmente a tua história, a tua situação. Quero te dizer que Deus é aquele Deus que muda vidas, muda nações,
transforma resultados, ele reverte a situação, ele faz coisas transformantes que muitas das vezes o homem olha e chega a não acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite, essa palavra que ela possa ter chegado no teu coração e que ela possa mudar o quadro da tua vida, né, espiritual, e possa entrar na tua mente também, que você possa dar ouvidos à voz de Deus. Sei que às vezes pode parecer difícil aquilo que Deus te falou, mas foi Deus que te falou. Você pode ir na frente que vai dar certo. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Leonardo.